Bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título Toda a Escritura é Inspirada, baseada no texto de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, e também comentando o comentário da amiga Andréa Rocha, que ela diz o seguinte: excelente, mais uma vez, parabéns a cada vídeo, você está se superando. Primeiro na parte técnica, que tem sido perfeita, assim como na escolha dos temas. No caso deste vídeo, então, você foi fundo, principalmente naquilo que os cristãos chamam de verdade absoluta, perfeita e inerrante. O pseudo-apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é perfeita, então por que a mesma se contradiz? No lugar fala uma coisa, no outro muda seu pensamento de Deus? Seria Deus um caduco? Teria ele se arrependido? Tá? Quero agradecer, Andréia, pelo seu comentário, tá? Oportuno no vídeo sobre que eu refutei a doutrina cristã sobre que é muito pregada, difundida, né, de que Jesus morreu para perdoar pecados, pelo pecado da humanidade, das pessoas, enfim. O comentário foi excelente, quero agradecer o elogio pela parte técnica, procuro fazer o melhor possível aqui nos vídeos. E também você citou essa questão de 2 Timóteo 3,16, uma coisa que tem ocorrido muito nos últimos tempos, principalmente com o advento da internet, é esse movimento aí dos desigrejados, né? Que tanto os desigrejados quanto esse pessoal, esse adepto do nome sagrado, que fala que o Jesus é cavalo, é um nome de cavalo, que não é o nome verdadeiro do Salvador em si, né? Que o Salvador, o Criador que mandou seu filho e o salvou e tal. É um movimento que eu classifico como o movimento dos adeptos do nome sagrado, que falam que Jesus não é Jesus, é Yahushua. Esse movimento ele foi muito difundido ultimamente pelo irmão Rubens, né? O pessoal até apelidou seus seguidores de Rubenitas. Vocês podem estar pesquisando aí o canal dele, tudo para poder ver como que é a linhagem de pensamento dele. Então, ou seja, ele pegou esse pessoal, esse movimento de desigrejados, de adeptos do nome sagrado, começou com a satisfação de muitas pessoas que eram adeptas a alguns movimentos de igrejas denominacionais, né? Alguns evangélicos, pentecostais, presbiterianos, metodistas, adventistas, que eles acabaram se enfadando. Chegou um determinado momento que eles não se enquadravam mais ali naquele movimento eclesiológico e, devido a algumas informações que não deixam de ser verdade, mas também tem muita bagunça nesse meio, acabaram abraçando esse movimento de desigrejamento ou se tornaram adeptos do nome sagrado. Então, não podia se deixar de falar que a Bíblia em si, ela também seria analisada por esse povo. E quando essas pessoas acabam saindo da igreja e elas acabam observando a Bíblia mais por elas próprias, elas acabam encontrando muitas problemáticas, como contradições, machismo. A Bíblia fala sobre escravidão, regulamento de como se manter um escravo, como cuidar de escravo. Enfim, passagens mitológicas que tem aquela tonalidade de fábula. Então tudo isso daí acaba chamando a atenção da pessoa, que ela acaba andando, né, observando as coisas mais com os seus próprios olhos, pensando com a sua própria mente, e acaba deixando aquela manipulação da igreja meio de lado, e ela acaba andando com seus próprios pés. E aí acaba entrando nessa questão, nessas problemáticas que você vai ter do que a Bíblia fala, do que a Bíblia não fala. E aí tem essa passagem de 2 Timóteo, quando Paulo diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, né? Redarguir seria, no caso, repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Então, ou seja, essa frase aqui, toda a escritura é divinamente inspirada, ficou muito conhecida. Por quê? Porque muitas pessoas, ao se deparar com as incoerências, contradições bíblicas, elas falaram: poxa, peraí, não é possível, eu sempre aprendi que isso foi sagrado, eu sempre aprendi que isso é a palavra de Deus, é a palavra do Criador, como pode isso daí conter coisas que não bate? Aí criou-se a desculpa das escrituras, que a escritura ela é divinamente inspirada, que a escritura ela é perfeita. Tá? Ou seja, a Bíblia em si ela tem adulterações, ela é corrompida, ela é contraditória, só que ela contém as escrituras. As escrituras não, as escrituras é perfeito. Agora eu vou te perguntar, o que viria a ser as escrituras? Então, ou seja, se você for ver as explicações desse povo em referente ao que é a escritura,
eles também já vão entrar em contradição entre eles mesmos. E o pior de tudo é que se você tem um Criador que intervém pela humanidade, um Deus Criador, tá? Muitos deles não aceitam nem o nome Deus, que fala que tem ligação com Zeus, que era um deus pagão grego, e enfim, tá? Eles falam muito Criador, ou o nome sagrado lá, o tetragrama e tal. Eles se referem muito ao Criador dessa forma. Ou seja, eles procuram ter a sua fé, a sua crença nesse modelo cristão de um Deus todo-poderoso que mandou o seu filho para morrer e salvar a humanidade pelos seus pecados. Seu filho é conhecido como Messias, o Salvador. Então, ou seja, eles pegam esse mesmo modelo que é pregoado pelo cristianismo e pelo judaísmo messiânico, tá? E procuram falar que esse Criador tem uma palavra, que é as Escrituras. A Bíblia, no caso, ela contém essa Escritura, que eles pegam uma parte, eles fazem toda uma interpretação e para falar que aquela interpretação é perfeita, é a certa para ser seguida, tá? Mas se existe um Deus interventor, por que ele deixou que a sua palavra santa e sagrada fosse parar no meio ou fosse coberta por tanta contradição e incoerência que existe dentro da Bíblia? Ou seja, eu particularmente parei para pensar nisso. Poxa, realmente, a Bíblia tem muita coisa boa, então essas coisas boas, essas coisas que edificam é a Escritura. Mas como que ela pode estar no meio? Deus, no caso, ou o Criador, permitir que essas coisas fossem penetradas, né? Tipo, todas essas coisas que a Bíblia, que na nossa cabeça não bate, ela fosse ali camuflada também, colada junto com as Escrituras sagradas. Então, ou seja, para se pensar. Então, aqui no comentário da André, quando ela fala aqui, né, no lugar fala uma coisa, no outro muda seu pensamento de Deus, muitos desses desigrejados e adeptos do nome sagrado, eles vão dar a seguinte desculpa: peraí, realmente a Bíblia tem contradição, mas as Escrituras não. A Bíblia contém as Escrituras são perfeitas. Mas peraí, como que eu vou identificar, como que eu vou extrair isso? O pior de tudo, como se Deus ou o Criador foi permitir isso ocorrer? Para se pensar, né? Seria Deus um caduco? Teria ele se arrependido? Não. Se existe um Criador, um Deus, ele não tem nada a ver com isso. Porque quem manipula as Escrituras, esse negócio de escrever algo em nome de uma divindade, é o próprio ser humano. Tá? É tão verdade que não tem como provar que Deus escreveu isso. E se um Deus perfeito, todo-poderoso, tivesse escrito isso, não haveríamos corrupção da Escritura, não haveria contradição, incoerência. Tá? Ele pregaria um modelo perfeito uniforme desde o princípio até o final da humanidade, se um dia essa humanidade tiver um fim. E jamais mudaria, porque ele saberia de tudo. Tudo seria uma escritura perfeita, não alteraria. E qualquer pessoa ele daria um jeito para que qualquer pessoa que fosse nascer, independentemente do lugar do mundo, ela teria acesso àquela escritura. Para a vida dela, ele ia escolher se vai seguir ou não. Certo? Mas aí agora eu pergunto, é dessa forma que temos no mundo? Não, não é dessa forma. A religião, a crença, todo mundo está sujeito a ter uma crença. Só que a crença ela vai depender do fator geográfico, social, cultural. Certo? E uma religião vai se contradizer com outra. Então não se tem como ter uma verdade absoluta. Mesmo para você que é desigrejado, mesmo para você que segue esse movimento do nome sagrado, você segue o que você quiser. Só que eu, no caso, chegou um momento que eu percebi as contradições, as incoerências dentro das igrejas. Esse sistema religioso que vocês tanto falam, acusam e condenam. Só que vocês saem do sistema religioso, mas o sistema religioso não sai de você. Porque se você crê que existe um Criador e que ele tem uma palavra escrita e revelada, isso daí é um conceito do sistema religioso. Não tem como você escapar disso. Tá? A sua única saída vai ser você ou se tornar um teísta agnóstico, né, crer simplesmente num Deus, mas não ter uma base para defini-lo, ter uma coisa pessoal sua e assumir isso, independentemente da religião, ou você se tornar um deísta, que é o meu caso, tá? Crer num Deus, que possa existir um Deus que criou o universo, que rege o universo, que criou a vida, mas não intervém, ou você ser um agnóstico, ou no final das contas se tornar um ateu. Tá? É a única forma de você realmente sair do sistema religioso. Ter algo propriamente seu, sem depender de uma escritura dita sagrada ou de qualquer doutrina de base religiosa. Então não adianta você ficar condenando o sistema religioso, ficar falando que o sistema é corrompido, que é isso, aquilo, outro, e seguir princípios criados por esse mesmo sistema religioso.
E não adianta você falar que, ah não, as escrituras, o Salvador não tem a ver com o sistema religioso. Essa ideia de um Salvador, da necessidade de você ter um Salvador, ela é parte da religião. Tá? A religião que criou isso, e não o Salvador que criou a religião. Tá? Então é muita incoerência desse povo. Tá? É muita incoerência. Então é necessário você parar para analisar um pouco e ver que você está sendo incoerente. Tipo, você sai do sistema religioso, o sistema religioso não sai de você. Tá? Então, quero agradecer mais uma vez aqui o comentário da Andréia. Comentário excelente, tá? Enfim, leiam depois a passagem toda de Timóteo. Eu vou comentar algumas outras. Eu fiz a leitura. Para mim fazer esse vídeo, comentando esse comentário da Andréia, eu li o 1º e 2 Timóteo. Eu anotei algumas coisas e depois eu quero falar mais aqui em vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, curta a nossa página lá no Facebook, se inscreva no canal, tá? Inscreve-se. Enfim, muito obrigado por você estar assistindo o vídeo aí. Forte abraço e paz.